vezes a escola brasileira ela não ensina o que é a vida, né? Ela pode ensinar algumas matérias específicas, mas o que é a vida, às vezes... Eu particularmente, assim, fiz escola boa, fiz faculdade. Acho que o meu ensino foi muito defasado nesse quesito específico, sabe? Você não tem por muitas vezes... E olha que eu tive em escolas particulares, faculdades particulares. Você não aprende o que é efetivamente essencial na tua vida, né? Isso é um negócio muito louco. Por exemplo, a educação financeira deveria ser obrigatório, né? Esse é um negócio que não devia nem ter discussão para mim. Então, vamos ficar discutindo o quê? Que as pessoas têm que lidar com dinheiro? Vocês estão querendo discutir o quê? Nós passamos por uma situação complexa. Que a pessoa vai ter que lidar com dinheiro. Exatamente. Na época da universidade, nós fomos implementar em uma escola estadual em outro estado, Mato Grosso do Sul, educação financeira nas escolas. Pegar uma escola modelo e implementar ali aos poucos. Já estávamos com um projeto pronto para apresentar para as crianças, né, para jovens ali de 14, 15 anos. E o interessante é que quando a gente chegou, a gente se deparou com um dilema. Porque a gente ia apresentar para o professor o projeto e ele iria repassar. Ele é o propagador de conhecimento ali, ou o propagador de despertar dos alunos, né? E a gente acabou se deparando com um professor que estava altamente endividado, cartão de crédito estourado há bastante tempo, cheque especial já comendo há muito tempo, e falando, putz, eu não tenho que tratar criança, cara, eu tenho que tratar o professor, então esquece esse projeto, vou começar tudo de novo. Então como é que... O problema, sabe, a gente vai desenterrando, né? Vai cavando, vai aparecendo problemas piores, né? Desde a formação de base. Mas por quê? Porque ele não teve na base isso aí, né? Então acaba não conseguindo lidar com dinheiro, não sabe... Eu sei lá, cara, eu acho que a gente precisa sair das nossas bolhas, sabe? Perfeito. Precisamos sair da bolha. As pessoas, talvez vocês me perguntaram das redes sociais, a rede social ela fez um mal muito grande para determinadas pessoas, porque ela tornou essas pessoas um pouco mais burras. No momento em que você só exibe para aquela pessoa aquilo que ela concorda. Exato. Então, quando você só assiste aquilo que você concorda, você é um grande ignorante, né? Porque como que a gente evolui de alguma forma? No momento em que a gente é vencido e a gente compreende isso, né? Porra, aquilo que eu pensava talvez não fosse assim, deixa eu tentar pensar de um outro jeito. Eu gosto muito de uma frase do Nizam Guanais, que ele falou numa palestra que eu assisti dele. O Nizam é um cara que eu admiro assim muito. E ele fala um negócio que é verdade. As pessoas, as empresas, a nossa sociedade, ela não tem que buscar ser melhor que o outro. Ela tem que buscar ser diferente. Porque é na diferença, de alguma forma, que a gente evolui. As pessoas elas estão muito focadas em serem melhores do que as outras, né? Em ganharem uma discussão. Porra, aquele cara lá, convenci que ele é um petista safado, ele já tá mudando de ideia. Então ganhei. Fui lá e ganhei. Aí o cara se sente satisfeito com isso, né? Quantas e quantas pessoas eu encontrei ao longo do ano passado que falaram para si... Conversei lá com o motorista de aplicativo, fiquei meia hora com ele lá, mudei a cabeça do cara. Quantas vezes eu não ouvi isso no ano passado? Eu olhava pra pessoa assim e falava, meu Deus, você caiu nessa, você realmente acha? Então, é a cabeça do brasileiro de preciso ser melhor que o outro. E na realidade, eu acho que a gente tem que ser diferente um do outro. E tentar de alguma forma observar essas visões diferentes, esses prismas diferentes e tentar falar o seguinte, porra, isso aqui realmente, eu concordo, pô, isso aqui eu discordo. Dá para se ter um meio termo no país. Não é possível que a gente vai ficar simplesmente numa discussão se é 8 ou se é 80. Não dá para trabalhar desse jeito. As soluções que a gente vai precisar não vão ser 8 ou 80. Então, a gente precisa, de alguma forma, evoluir nisso. E eu sou um cara assim que... a gente estava falando de missão. Como é que eu enxergo a minha missão na área da comunicação? E no momento em que eu perder essa missão, sei lá, eu acho que eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Para que eu sirvo ali? Cara, eu quero fazer as pessoas pensarem. Porque você vai ver o Paulo, às vezes, concordando muito com a direita. Às vezes você vai ver o Paulo discordando absurdamente da direita. Às vezes você vai ver o Paulo falando assim, porra, essa questão comportamental aqui eu achava que eu era mais conservador, mas na realidade eu sou mais progressista. Mas ao mesmo tempo você vai me ver criticando um politicamente correto. Você vai ver o Paulo divergindo
tanto de A quanto de B. Aí você vai me falar assim, mas você é um mureta. Eu ia falar isso agora, né? Não que você é, mas assim... Não, eu sou um mureta. Se é pra ser assim, se quiserem me enquadrar, querem enquadrar o Paulo é em cima do muro. Beleza. Por que você tá me enquadrando em cima do muro? Porque você faz parte de um lado A ou de lado B e você se incomoda que eu não concordo com você e nem com o outro, e você quer me diminuir de alguma forma já me taxando. Mas aí beleza. Mas aí entra naquele quesito, né? Você pega uma eleição polarizada. Se eu não sou bolsonarista, eu sou petista. Eu não posso ser nada. Isso. Simplesmente o cara que chega pra mim e fala assim, você é um em cima do muro, o cara é um cara tão inseguro, mas tão inseguro, sempre o cara que precisa taxar. Toda vez que vocês entrarem numa discussão e vocês de alguma forma forem taxados, é muito mais fácil taxar do que discutir. Um julgamento, né? É muito mais fácil. Então, na hora que eu chego e taxo você e falo, ei, seu comunista, acabou. Você já é comunista, de esquerda, já é. Não importa o que eu falo. Já te joguei na caixinha que eu queria te jogar. E da mesma forma como me acusam de ser em cima do muro. Se esse em cima do muro é o que as pessoas querem chamar nesse meu enquadramento, chama do que quiser. Eu não me importo. Eu sou um cara que tem absoluta convicção daquilo que eu penso, entendeu? Daquilo que eu acredito. E vou continuar assim. E é uma coisa que me instiga, assim, que eu estava falando de missão. Qual que é a minha missão ali? Cara, fazer as pessoas que são divergentes sentarem na mesma mesa e conversarem. Fazer com que haja um debate onde as pessoas possam ter um cardápio de opções, de escolhas, de pensamentos e elas terem a capacidade de decidir se elas preferem o fulano, o ciclano, a ideia X, Y, o projeto A, B. É isso que eu quero. Eu não quero servir a nenhuma força política. Não quero servir a nenhum senhor. Eu quero servir ao debate público, entendeu? Perfeito. E eu acho que, sei lá, eu tento, com os meus erros e tal, fazer isso todo santo dia. É assim que eu interpreto a minha profissão, entendeu? E você sabe que vendo você falar assim, cara, eu me vejo muito nisso, acho que o Lu é muito assim também. Você também é em cima do muro? Agora eu acabei de chegar à conclusão que eu sou um murista aí. Mureta? Mureta. Porque justamente isso, a nossa preocupação... Não é se o A tá certo, se o B tá certo. Cara, eu particularmente eu quero entender o que o A tá fazendo e o que o B tá fazendo. Né? Essa é a minha grande preocupação. Você sabe que eu sou um cara que odeio discussão, né? Não porque... Discussão, quando eu falo em briga, eu odeio. Treta. Odeio, não gosto de treta. Eu, às vezes, gosto. Dependendo. Eu gosto da famosa treta saudável. A treta saudável, ela é relevante na sociedade. Porque precisa ter um pouquinho de tempero sempre. Porque senão a gente não chama a atenção das pessoas. Pode ser. Por que eu falo de treta? Porque tem gente que... É que você falou assim, puta, olha, o cara é um bosta, tá falando merda... Às vezes eu falo assim, cara, eu não vou gastar meu tempo pra tentar mostrar que ele é um merda ou mostrar que ele tá errado ou qualquer coisa, né? E muitas vezes eu deixo o cara sozinho, com o tempo, a vida mostrar pra ele que ele é um bosta, né? Ou que o pensamento, ou o que ele tá fazendo é algo que não vai levar ele a lugar nenhum, né? Então é meu perfil virginiano, eu não sou muito dessas coisas, mas o pessoal fala que é perfil de quem é virginiano. Mas eu não gosto muito desse embate dessas coisas, né? Então... Assim como você, eu tenho muito as minhas convicções das coisas. Eu não gosto de escolher lado. Eu acho que eu sou muito nesse perfil, desse lado, daquele lado. Né? Tem as coisas que eu acredito. Bom, claro. Tem as coisas que eu acredito muito, mas eu sou meio mureta aí nesses aspectos, assim, porque... Sabe por quê, cara? Porque assim, vamos parar para pensar, só fazendo um raciocínio rápido com vocês. Eu vou pegar 2 perfis de pessoas, tá? E eu quero muito dialogar com esses perfis de pessoas. Vamos analisar o cara que deu a vida pelo Bolsonaro. Praticamente deu a vida pelo Bolsonaro. Chegou e falou, mito, vestiu camiseta do Brasil. Foi pra lá, foi pra cá. Fez o que for. Ele tá diante de um cenário que o ex-presidente dele pegou o avião, foi pros Estados Unidos. Tá lá com um salário de R$100 mil por mês pagos pelo fundo partidário e aposentadoria, ou seja, dinheiro público, ele está com 100 pau por mês ali, mais até de 100 pau por mês garantido todo mês, está lá nos Estados Unidos, curtindo, entre aspas, a vida, não volta para o Brasil porque tem medo de ser preso e muito provavelmente eu acho que vai, principalmente por conta do caso das joias, que eu acho que ali, que os caras vão pegar, né? É tenso. Se não for preso, vai se tornar inelegível.
Mas aí, ao mesmo tempo que esse cara gritou mito, ele tentou combater a corrupção. Esse cara acha que o Bolsonaro combateria a corrupção ou faria algo de diferente. Como é que esse cara tá agora? Esse cara foi jogado no lixo pelo Bolsonaro. Porque depois de tudo que aconteceu, depois dessa verdadeira covardia, na minha avaliação, que o Bolsonaro fez no final do ano passado e até agora, de não ter a hombridade de pegar, abrir uma live e falar assim, eu vou conversar com vocês porque, porra, eu sou um líder. Isso não é postura de líder. Isso é postura de fugitivo, de covarde. Até que a gente conversava todo dia assim, fala, cara, por que ele não vem a público e fala, cara, covarde. Tentei, lutei até o fim, lutamos juntos aí, não deu. Falta liderança. Mas vou continuar aqui na oposição, liderança, por exemplo. Cara. O cara abandonou, literalmente, pensando no dele. Pensando no dele. Ele tá preocupado. E é uma coisa que eu sempre olhei pro Bolsonaro, assim, ele só se emociona quando as coisas são dele. Ele chora porque ele vai perder a inelegibilidade. Ele chora porque ele perdeu a eleição. Ele chora porque ele. É sempre ele. É uma coisa que sempre me incomodou. Assim, pô, o cara só chora por questões dele, assim. E aí, voltando no cara que gritou mito. Como é que esse cara tá agora? Esse cara tá abandonado. Esse cara talvez a ficha já deve ter caído que ele foi enganado de alguma forma. Não é possível, assim, o cara olhando. O caso das joias, como é que esses caras recebem esse tipo de informação? Porra, foi uma tentativa de extorsão clara das joias. Ah, mas foi um presente de 16 milhões de reais. Para de ser bobo. Ninguém dá um presente desse, né? Meu amigo, se fosse o Lula, você tava com o microfone aberto, lascando o pau em cima do cara. Com razão, não tô tirando razão. Porque ninguém recebe um presente de 16 milhões de reais. Então, peraí. Você tá batalhando por corrupção, pelo combate à corrupção, ou você tá defendendo político de estimação? O que você tá fazendo? Então eu queria muito dialogar com esse cara. Como é que esse cara tá agora? Esse cara, tá precisando de uma alternativa, um caminho. Porque ele já viu que ele foi enganado. Eu só espero que esse cara não cometa o mesmo erro. Qual foi o erro? Babar ovo de político. Idolatrar alguém. Idolatrar o cara. Puxar o saco do cara, não pegar, olhar o erro do cara e falar, pô, isso aqui eu não concordo, peraí, não vai ser tão simples assim o meu apoio. E aí do outro lado, o cara que chegou e falou, Lula, democracia, paz e amor, o amor venceu. Como assim o amor venceu? O cara hoje foi publicamente na imprensa dizer que o Moro armou uma operação da Polícia Federal. Meu amigo, vocês têm noção da gravidade que é isso? Um presidente da República pegar um microfone, chegar e falar o seguinte, um senador da República junto com a Polícia Federal armou uma situação. Que é isso? Cadê as falas antidemocráticas? Cadê os atos antidemocráticos? Quando o cara chega e fala que o impeachment foi um golpe, esse cara tá atentando diretamente contra as instituições. Diretamente porque ele está dizendo que o Supremo Tribunal Federal promoveu um golpe, esse cara está dizendo que o Congresso Nacional promoveu um golpe. Isso é uma fala antidemocrática. Tanto quanto as situações desse ano. Como é que você defende democracia no Brasil e fica quieto sobre o que acontece na Nicarágua, por exemplo, e passa pano na Venezuela? Você não está defendendo democracia, meu amigo, você está defendendo um projeto político seu, um projeto de poder seu, de esquerda. Então, essas duas figuras, tanto de lá quanto cá, o que elas são hoje? Frustradas ou incoerentes. Sim. Porque essas pessoas estão olhando uma coisa e não estão vendo o que elas pregaram no passado, nem de A e nem de B. Órfãos, né? Elas estão órfãos. Então, assim, o que a gente precisa, eu acho? Pô, beleza, Paulo, eu concordo com tudo que você falou. Nós vamos olhar para que caminho agora? Cara, eu acho que... Eu não sei dizer qual vai ser o caminho do Brasil, quais vão ser as lideranças que vão surgir. Paulo, eu acho que vão ter várias, mas eu acho que a gente tem que ser pautado por uma máxima. Político é funcionário e eu vou cobrá-lo. Prioridade, exatamente. Ponto. Eu posso ser um cara mais à direita, mas eu não vou passar pano para corrupção. Corrupção não é de direita ou de esquerda, corrupção é do ser humano. Exatamente. Então eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade, porque o que a gente vê na realidade não é um debate público, é uma guerra de torcidas. Em que a gente está ali no meio, eu pelo menos me olho às vezes no meio, olho para lá, olho para cá e falo assim, cara, beleza, é para defender um time? Vamos lá, defender.
Tá tudo bem. A discussão não é sobre o Brasil, não é sobre o que a gente quer pro futuro. A discussão é para defender um time. Então vamos embora. É isso. Vamos lá. Nada de você presta, você é um bosta. E você, mano, você é perfeito. Cara, você é mito. Praticamente igual, né? Você é um mito. Acabou. Exatamente. É isso que virou o Brasil. Faltava essa representatividade de quem não gostava não concordava com algumas ideias de um, nem concordava com ideias de outro. E houve aquele voto de rejeição. Então, a maioria, é até difícil falar sobre números aqui, mas é muito claro que houve muitos votos, tanto para um lado quanto do outro. A maioria mureta. Exatamente. Eu mas, assim, também acho. Tinha que fazer alguma coisa. E, tá, beleza. Se eu não concordo com a ideia de um nem de outro, o que eu faço? Claro. A gente teve uma abstenção gigantesca e mesmo até os votos meio que contrariados. Isso aí foi um número... Esse movimento político anti-Lula e anti-Bolsonaro falhou muito, né? Porque não deu opção. Política é cardápio, né? Isso eu não tenho dúvida. E aí é enxergar sobre os fatos ocorridos, né? Não dá para querer que o Brasil saia de Lula ou de Bolsonaro sem ter algum tipo de alternativa.